Então, chega num ponto... É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, são bilhões envolvidos. Chega num ponto em que me preocupa muito, porque quando nós temos, Denise, uma infiltração nos 3 poderes e uma infiltração na economia formal, de tal forma que a economia e o Estado não pode mais sobreviver sem a presença dessas empresas ligadas ao crime organizado, então a gente está diante do narco-estado. E eu penso que o Brasil, se não tomar alguma providência, a meu sentir, caminha a passos largos para se tornar um narco-estado. Falou sobre o PCC. O PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é pro senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. Então, se for levar os critérios, em conta os critérios que os Estados Unidos já adotou para classificar o Trem de Aragua como organização terrorista e de risco para os Estados Unidos, eles irão classificar o PCC. Eu não sei se o Comando Vermelho, mas o PCC com certeza está nos Estados Unidos. O Comando Vermelho ainda de maneira muito tímida, mas o PCC já está lá, como organização terrorista para os Estados Unidos. Qual a implicação disso? Ao contrário que muita gente pensa, olha, vai melhorar aqui a situação do combate, nós vamos ter mais verbas. Eu penso diferente, nós não precisamos dessa classificação para ter apoio, inclusive financeiro americano, para ter uma troca de informações melhor, uma cooperação policial melhor, né? Isso não acredito que vá acontecer. O que pode acontecer é a gente ficar sujeito a sanções de ordem econômica. Você deu o exemplo do Banco Master. O PCC, recursos ligados ao PCC, foram parar na gestora REAG, e da REAG foi aplicado no Banco Master. O Banco Master, você é da área econômica, sabe muito bem disso. Acompanhando, viu, Cássio? Ele comercializou títulos, na verdade os grandes bancos do país comercializaram títulos do Banco Master. E esses grandes bancos do país estão todos linkados, estão ligados, né, ao sistema bancário norte-americano. Isso é uma verdade, uma realidade. Se a gente for interpretar de maneira assim, bastante ampla, nós podemos dizer, por exemplo, que haverá sanções, inclusive de ordem econômica e bancária. Sistema financeiro. O sistema financeiro, porque os Estados Unidos pode fazer um relatório dizendo que o PCC se infiltrou no sistema financeiro, está nos fundos, está no Banco Master, que por sua vez também circulou dinheiro em outros bancos que negociam com os Estados Unidos. Mas o governo brasileiro também está tentando acertar com os Estados Unidos o combate à lavagem de dinheiro, exato, tráfico de armas, isso é muito importante, de drogas, tudo isso daí, essa ligação, inclusive de pessoas ligadas ao PCC que estariam nos Estados Unidos. Eu acho que isso é o mais importante, né? É dizer e convencer os americanos que não é classificando o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas que nós vamos resolver essa situação. O que a gente precisa de fato é arregaçar as mangas, tirar esses acordos, que a maioria já estão assinados, outros serão assinados talvez nessa viagem, mas colocar eles para funcionar. Então, a gente precisa, então, olha, vamos combater de fato a lavagem, vamos. Me montem uma equipe aí nos Estados Unidos, nós vamos montar nosso time aqui no Brasil e vamos sentar na mesma mesa e já começar a trabalhar. E rastreia as operações. E rastreia as operações que passam também pelos Estados Unidos. Eu acho que isso é mais efetivo. E nós temos ainda uma outra possibilidade remota, é claro, remotíssima, mas que está prevista na legislação americana, é que essas organizações narcoterroristas, que são equiparadas a terroristas, quando elas são classificadas assim, existem ainda duas opções. Os Estados Unidos pode praticar ações militares fora do território americano, sem o consentimento de outro país, por exemplo, do Brasil, ou mesmo aqui na divisa, lembrando que já tem 20 mil policiais de forças especiais norte-americanos fazendo treinamento aqui no Paraguai. Uma coisa bastante estranha nessa época de discussão, né, se vai classificar ou não. Eu acho que é até uma força de pressão. E tem também a possibilidade de piorar o trâmite das informações que a gente troca entre polícias e procuradores americanos e brasileiros. Principalmente se entrar a CIA, né? Exatamente, porque quando você trata de terrorismo, essas informações, elas passam a ser classificadas,
porque dizem respeito à segurança nacional de um país e dos Estados Unidos, no caso, ainda mais depois de 11 de setembro. E a maioria dessas informações, elas são classificadas como confidenciais ou secretas. E aí elas não podem ser trocadas livremente no dia a dia entre autoridades policiais e procuradores. Agora, enquanto isso, o Brasil, da área política, vai patinando na definição da PEC da segurança, de outros projetos. Nesta semana mesmo, o presidente Lula anunciou aí um novo pacote para a segurança com mais verbas, tentando pegar a parte financeira, né, desses grupos. Inclusive, o senhor já participou da elaboração, o acesso aos bens deles, porque parece que o caminho é esse mesmo. Eu queria só acrescentar mais um ponto, que a CPMI do crime organizado, que algumas conclusões que eles tiveram no relatório, que depois gerou muita polêmica, mas bate com o que o senhor tem defendido: isolamento de lideranças, o ataque à linha financeira deles, às fontes de receita, mas é um trabalho difícil. É um trabalho difícil e é um trabalho que não pode ser feito só pelos estados ou só pelo governo federal. Eu costumo dizer que se nós nos sentarmos à mesma mesa, e por isso, inclusive no projeto de lei antifacção, que eu cheguei a participar do grupo que elaborou o projeto que foi mandado para o ministro da Justiça, nós previmos lá a criação de uma agência nacional, eu denominava como agência antimáfia, mas uma agência nacional de combate ao crime organizado, que teria autonomia, né? E que teria assento, por exemplo, a Polícia Federal, a Receita, o COAF, as polícias estaduais e os ministérios públicos. Formaríamos equipes para investigar casos de grande repercussão, como foi a situação do carbono oculto e outras operações que eu tive oportunidade de trabalhar. Então, por que isso não funciona no Brasil? Porque existem disputas institucionais, né? A divisão das competências e atribuições, a fragmentação, ela fomenta essas disputas. Por isso que eu defendi a criação dessa agência. Mas mesmo ainda que ela não tenha sido aprovada, nem mesmo no projeto depois da PEC da segurança pública, que eu também propus para o relator, o deputado Mendonça, que inserisse, mas havia uma resistência muito grande, e as pessoas acham que a gente quer criar uma nova polícia, e não é isso. A gente está copiando um modelo que deu certo na Itália, que deu certo no Reino Unido, que dá certo nos Estados Unidos, né, para trazer para o Brasil, e a gente ter, na verdade, equipes que possam trabalhar em conjunto, sentar na mesma mesa, sem disputa institucional. E se não for assim, a gente não vai conseguir combater o avanço dessas organizações, e a gente vai estar sujeito a interferências externas que podem afetar a nossa soberania, como está acontecendo agora com o Trump. Ele acaba tendo uma certa razão em dizer: vocês permitiram que essa organização crescesse, inclusive chegasse aos Estados Unidos. Agora, uma parte da política brasileira defende essa intervenção dos Estados Unidos, achando que está certo, que o Brasil, em certa medida, foi meio conivente com o crime organizado e deixou crescer, não é? Mas veja, né? Hoje, nós estamos inclusive no ano político, esse assunto ficou absolutamente, né, politizado. Vai ser pauta das campanhas. Vai ser pauta de todas as campanhas, né? Então é mais ou menos assim: quem defende, por exemplo, que o PCC e o Comando Vermelho seja classificado como terrorista, está do lado da população e não defende bandidos. E quem não defende, olha, esse aqui está defendendo o PCC e o Comando Vermelho e está contra a população de bem. Não é isso, né? Eu acho que esse é um discurso bem rasteiro, né, de quem realmente não tem conhecimento profundo do assunto, né? O assunto é bem mais complexo do que uma mera classificação em terrorismo ou não. O que a gente precisa é enfrentar o problema de fato. Os governadores, e eu digo todos os governadores, porque até então a segurança pública, ela é de gestão dos governos estaduais, e todos eles se omitiram. Veja a situação do Rio de Janeiro, que praticamente perdeu uma grande parte do seu território para o crime organizado e não consegue retomar. Mesmo São Paulo, nós estamos tendo problema. Veja que a Folha divulgou barricadas na favela de Paraisópolis, da comunidade de Paraisópolis. Nós temos problemas sérios na Baixada Santista, em que a polícia tem dificuldade em entrar sem ter confronto. E veja, nós não tínhamos isso no Brasil e muito menos em São Paulo. Eu acho que houve negligência de todos os governadores, de todos os presidentes que passaram nessas últimas décadas. Agora, dá para imaginar alguma coisa que possa produzir algum resultado mais rápido? O senhor empenhou a sua vida, o senhor vive sob risco. Até hoje. Então, sob risco de ameaças do PCC, por todas as ações que teve até agora,
para tentar produzir resultados, né? O que o Brasil poderia fazer de mais rápido, além de sentar na mesa, se não há ambiente político para isso agora? Olha, eu acho que, na verdade, a gente tem que criar esse ambiente. É a única solução possível, não haverá outra. E olha, eu não quero desanimar as pessoas achando, por exemplo, que o PL antifacção é um marco legal do combate aos crimes, do crime organizado no Brasil, que isso vai resolver o problema da população. Não é só o aumento de pena, como aconteceu, por exemplo, na nova tipificação de organização criminosa ultraviolenta, cuja pena pode chegar de 40 até 60 anos, que vai resolver ou vai dissuadir o criminoso de agir. Veja já tem lideranças presas, né? Elas já estão presas. E outro detalhe, né? Não se mexeu, por exemplo, na lei de lavagem de dinheiro. A pena continua lá embaixo, é 3 anos a pena mínima. Você tem uma ideia, hoje, a Câmara acaba de aprovar e foi sancionado um projeto de lei, já virou lei, né? Que agrava a pena para o furto de celular, ou roubo de celular. O roubo de celular hoje, ele é punido de maneira mais grave do que, por exemplo, uma lavagem de dinheiro feita na Faria Lima. Então, eu não sei se isso também ficou de fora, né, da análise do Congresso de maneira proposital. A gente está atacando apenas aqui, vamos dizer, os criminosos que estão aqui na base, e lá no topo da pirâmide eles permanecem intocados. Você imagine que tem políticos também envolvidos em lavagem de dinheiro, né? Vamos traduzir isso corretamente. Né? Eu acredito que possa ocorrer, até porque a gente está falando, Denise, de infiltração nos poderes do Estado. E não é só no Legislativo e no Executivo. O Judiciário, o próprio Ministério Público já teve vários casos de infiltração. E agora a infiltração na economia. A infiltração na economia formal, essa participação em empresas que não são empresas de fachada, por exemplo, as empresas de ônibus que eu e com a minha equipe investigamos no Ministério Público, Operação Fim de Linha, uma delas era uma das melhores avaliadas pela população de São Paulo. Ela presta um bom serviço, só que toda a direção da empresa foi capturada pelo PCC. Então, chega num ponto... É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, são bilhões envolvidos. Chega num ponto em que me preocupa muito, porque quando nós temos, Denise, uma infiltração nos 3 poderes e uma infiltração na economia formal, de tal forma que a economia e o Estado não pode mais sobreviver sem a presença dessas empresas ligadas ao crime organizado, então a gente está diante do narco-estado. E eu penso que o Brasil, se não tomar alguma providência, a meu sentir, caminha a passos largos para se tornar um narco-estado, como aconteceu com a Colômbia nos anos 90, na época do Pablo Escobar, e como acontece com o México hoje. Porque a gente fala muito de São Paulo, de Rio de Janeiro, mas quando você vai para o Nordeste, para o Rio Grande do Sul, outro dia eu estava pesquisando o número de facções, é um absurdo. São, assim, outros núcleos, né, relacionados às principais, mas atuando e fazendo também, e aumentando o número de criminosos que trabalham juntos. E aí tem aquele todo histórico da mistura de lideranças das facções que foram junto com os presos das penitenciárias, né? Eu acho que todo esse combate, ele passa também, né, por uma política de segurança pública que prevê também a questão de um olhar para o sistema penitenciário, porque todas essas facções, sem exceção, elas têm origem prisional, né? Todas elas têm origem prisional. E a gente tem hoje o quê? Excesso de preso, não temos vaga para todos eles, alguns em condições de fato subhumanas, em que pese as pessoas dizerem, poxa, cometeu crime, tem que realmente ser castigado, não é essa a finalidade da pena. Nós não temos nenhum tipo de ressocialização, essa é a verdade. E criminosos... Uma escola do crime, né? Criminosos, por exemplo, que são primários, são colocados com criminosos aí, que são líderes de facção. Então você acaba engrossando o exército do crime. Esses criminosos mais brandos, eles vão sair logo da cadeia, da penitenciária, e eles vão para as ruas, e é o que está acontecendo hoje. Então eles já tomaram as ruas. A gente tem um exército de mais de 40 mil. Se a gente não sabia quanto eles eram em 2006, hoje eles são mais de 40 mil. Difícil como até agora. Para fecharmos a nossa entrevista aqui, operações como essas que pegaram o caso Master, a REAG, eles machucam financeiramente o PCC ou ele busca novas alternativas? E como é que se pode rastrear esse tipo de operação para tentar cortar essas ligações financeiras? Olha, eu costumo dizer, e hoje a gente
tenho precisado até estudar um pouco de fundamentos de economia, e que eu não tinha a menor noção, né, para a gente atuar na questão da asfixia financeira e da lavagem de dinheiro. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente vê são vários negócios ilícitos, né, ligados entre si com diversas organizações criminosas, como foi o caso da Carbono Oculto, formando o que a gente chama de convergência criminal. Por que o crime organizado vai para esse ou para aquele setor? Porque ele procura incentivos, facilidades, né? E principalmente porque esses setores, eles apresentam essas facilidades. No caso dos fundos, por exemplo, deficiência de fiscalização, de regulamentação e baixo risco. Eu mesmo nunca tinha visto ninguém que fosse preso, acho que até hoje não foi, né? Por má gestão, por gestão fraudulenta desses fundos utilizados para lavagem de dinheiro. E é mais ou menos isso. O que a gente pretende hoje, só para encerrar, é fazer com que essas atividades se tornem menos positivas para o crime organizado. Dos ônibus, você pode ter certeza que eles não têm mais interesse, e a gente vai retirá-los também do setor do combustível, né? E, se Deus quiser, do setor bancário, mas para isso a gente precisa de apoio do governo.